Bom dia a todas e a todos, espero que se encontrem bem. O modelo deste vídeo para o Louros Fórum será um bocadinho diferente do habitual. Não vos falo a partir da Assembleia Municipal, mas sim a partir de minha casa, onde tenho estado grande parte dos dias, tal como a larga maioria da população. A situação pela qual estamos a passar não tem sido fácil para ninguém. Estamos a lutar contra um inimigo invisível que já atingiu milhares de pessoas e, infelizmente, já tirou a vida a tanta gente. Esta situação exige que sigamos as recomendações das autoridades de saúde, de quem sabe, de quem está na linha da frente no combate à pandemia, e uma dessas recomendações é que fiquemos em casa. Bem sei que nem toda a gente o pode fazer e é essas pessoas que eu gostaria de me dirigir primeiro. A todos os profissionais de saúde que têm sido incansáveis, que têm estado afastados das suas famílias, que têm feito jornadas de trabalho enormes para garantir que a população tem acesso aos melhores cuidados de saúde, a todos eles, obrigada. O Serviço Nacional de Saúde foi das maiores conquistas da nossa democracia. E se hoje saudamos todos os profissionais que todos os dias o constroem, é também com a consciência que o país o deve dotar com o investimento necessário. A todos os trabalhadores dos serviços essenciais, desde funcionários de supermercados, aos trabalhadores da recolha do lixo, às forças de segurança, aos bombeiros, a quem todos os dias é responsável pelo funcionamento do país e pela garantia do acesso a todas e a todos a serviços necessários. Um grande obrigada. Merecem todos o reconhecimento e valorização pelo vosso trabalho, mas mais que agradecer, precisamos também de garantir que têm todas as condições de segurança para realizar esse trabalho tão indispensável à sociedade e que os vossos salários sejam sempre valorizados. Mas também dirigir-me ao resto das pessoas, a quem está em casa, seja em modo de teletrabalho, seja com videoaulas, seja de que modo for. Estão também a fazer a vossa parte. E é preciso que continuemos a fazer. As pessoas do nosso país têm dado o exemplo no que diz respeito às medidas de contenção, e isso vê-se pelos números também, mas ainda não chegou a altura de aliviarmos estas medidas. E precisamos todas e todos de continuar neste esforço por nós, por aqueles de quem gostamos, mas também por todos os que estão na linha da frente no combate à pandemia. Continuemos o bom trabalho que temos feito. Esta altura existe também aos decisores políticos que tomem as decisões certas e corajosas para responder à crise social e económica que a pandemia do Covid-19 arrastou consigo. E no Bloco de Esquerda é isso que temos feito. Hoje venho explicar-vos o que temos feito a nível do Conselho de Louros, o que apresentámos para as autarquias de todo o país e as medidas de âmbito nacional em todas as áreas, desde o emprego à saúde, ao acesso a bens essenciais, da educação à cultura. Em Louros temos acompanhado de perto as medidas adotadas pela Câmara e apresentámos várias propostas para também contribuir para a resposta a esta crise. Em primeiro lugar, sugerimos que o acesso às refeições escolares fosse também garantido aos alunos do escalão B da ação social. Muitos alunos da escola para terem uma alimentação de qualidade, que cumpra o equilíbrio nutricional, e nós precisamos de garantir que nenhuma criança fica sem acesso às refeições de que muitas dependiam da escola para ter. Em segundo lugar, propusemos a redução das tarifas da água e a suspensão de qualquer corte de abastecimento. A entidade fornecedora de água do nosso concelho tinha já anunciado um alargamento do pagamento das faturas para 40 dias. Obviamente que concordámos com esta medida, mas sabemos que não é suficiente. Muitas famílias viram os seus rendimentos reduzidos, muitas ficaram até sem qualquer fonte de rendimento e é urgente garantir que nenhuma fica sem acesso a este bem essencial que é a água. E por isso achámos imperativo que a fatura da água fosse mais baixa durante esta crise e que também durante esta crise não fosse permitido qualquer corte de abastecimento. E como o objetivo é que fiquemos todos em casa e que as deslocações sejam limitadas à aquisição de bens necessários, como comida, como medicação, como produtos de higiene, nós apresentámos uma proposta para a criação de um mapa interativo com informação sobre os estabelecimentos em funcionamento, facilitando assim o acesso a estes bens e evitando também deslocações e aglomerados desnecessários.
Num gesto de apoio ao comércio local e aos produtores locais do nosso concelho e conscientes do impacto que esta crise terá neles, sugerimos à Câmara que adquira frescos regularmente aos produtores que vendiam os seus produtos nas feiras e nos mercados do nosso concelho e que a entrega desses produtos seja feita às associações que efetuam um trabalho social também no concelho. Na área dos transportes, defendemos que a Câmara deve insistir junto da área metropolitana de Lisboa a sua gratuidade e defendemos também a suspensão do pagamento do estacionamento na via pública, nomeadamente nas zonas de estacionamento de duração limitada. Nas empresas, nós em Portugal, 97%, das empresas são micro e pequenas empresas. Cada uma destas empresas tem menos de 50 trabalhadores, mas juntas garantem mais de 2 milhões de postos de trabalho. São também muitas no Concelho de Loures. O Bloco propôs à autarquia a criação de uma equipa de apoio às micro e pequenas empresas, com o objetivo de informar acerca de todos os apoios existentes e que assegure também a consultoria com vista à manutenção dos postos de trabalho e promoção da recuperação económica. Propusemos também a criação de uma plataforma eletrónica que conjugue num único canal digital as necessidades das instituições, das organizações, das associações e entidades públicas do Concelho, assim como a oferta e competências do tecido empresarial do Concelho, funcionando como um completo mercado eletrónico para todas as entidades. Na área da cultura apresentámos 3 propostas para Loures. A primeira é que seja assegurado aos agentes culturais o pagamento integral dos contratos já celebrados com o município, reagendando as programações ou recorrendo à sua transmissão via digital. Em segundo lugar, acelerar o pagamento às entidades culturais do Concelho, já beneficiárias de apoio, com vista a reforçar o apoio à manutenção das suas estruturas de funcionamento. E, em terceiro lugar, alargar o sistema de apoio a agentes e entidades do setor cultural que não estejam abrangidas por apoios municipais, incluindo as artes plásticas, a arte pública, o setor livreiro e fazendo isto nomeadamente através do Fundo de Emergência Municipal. Algumas das medidas que acabei de explicar foram, entretanto, implementadas, como o alargamento das refeições aos alunos do escalão B, a isenção do pagamento do estacionamento, a criação de uma plataforma digital onde podemos ver os estabelecimentos em funcionamento. Nas outras continuaremos a insistir e continuaremos a apresentar também propostas para ajudar a dar resposta a esta crise e para responder às necessidades das pessoas do nosso concelho. O Bloco apresentou também várias propostas na Assembleia da República para reforçar a resposta das autarquias a esta crise e conseguimos aprovar um conjunto de medidas urgentes a serem aplicadas em todo o país. Primeiro começar por explicar que as metas de endividamento, as metas do Programa de Ajustamento Municipal e os limites do endividamento dos municípios ficaram suspensos sempre que estiver em causa a implementação de medidas que sirvam para enfrentar as consequências da crise pandémica do Covid-19. O Bloco conseguiu que nessa lista de medidas fosse incorporada a criação de redes solidárias para apoio à população mais idosa, para apoio também à população em situações práticas, como a realização de compras, a entrega de refeições, a recolha e entrega de medicamentos ou o passeio de animais. Também o reforço da higienização dos transportes coletivos, a garantia do estacionamento gratuito aos seus utilizadores, a criação de linhas locais para apoio psicológico, as condições para a efetivação do ensino à distância para todos os alunos, sem restrições materiais ou de cobertura de rede, e apoio social aos grupos mais vulneráveis ou que ficaram sem qualquer fonte de rendimento. A nível nacional, o Bloco tem apresentado dezenas de medidas, desde a altura que apareceram os primeiros casos em Portugal. Apresentámos medidas para proteger o emprego e o salário, medidas para proteger a habitação, para o acesso a bens de primeira necessidade, medidas para reforçar o Serviço Nacional de Saúde e apoiar os seus profissionais, medidas de apoio social de emergência para salvar as empresas, para combater os abusos da banca, medidas para a educação, para o ensino superior e para a cultura. Eu não irei enumerar todas, porque, como já disse, são dezenas, e, portanto, irei apenas explicar algumas das áreas onde geralmente surgem
mais dúvidas. Quem quiser pode consultar todas nas páginas do blog, na página do esquerda.net, nas nossas redes sociais. Podem também entrar em contacto connosco se tiverem alguma dúvida, através de mensagem nas redes sociais ou através do nosso e-mail. Nós, na área do trabalho, uma das medidas que considerámos mais urgentes foi proibir os despedimentos, todos os despedimentos, incluindo dos precários, trabalho temporário, de contrato a termo, e esta proposta, infelizmente, foi chumbada pelo PS e pela direita. Esta medida era fundamental, aliás, já colocada em prática em Itália e no Estado espanhol, e era a única forma de responder aos despedimentos selvagens que se têm multiplicado em todos os setores de atividade e com um número já muito significativo de pessoas atingidas. Propusemos também a inclusão dos sócios-gerentes das microempresas nos apoios previstos para a manutenção de postos de trabalho, e esta medida era também da máxima urgência. O tecido empresarial português, como já disse, é na larga maioria composto deste tipo de micro e pequenas empresas, asseguram mais de 2 milhões de empregos, e não ter uma resposta para estas pessoas, deixando-as de fora dos apoios existentes, é irresponsável e não fortalece a resposta económica necessária. Nós propusemos também o alargamento do apoio extraordinário aos recibos verdes, incluindo as pessoas que estavam no período de isenção, o apoio para a assistência à família, também nas férias da Páscoa, o alargamento deste apoio aos cuidadores informais, a facilitação no acesso ao subsídio de desemprego, a vinculação de todos os precários do PREV-PAP, entre outras medidas. Proteger o emprego e os rendimentos é condição para proteger o país, e por isso é urgente reforçar os direitos laborais e não deixar que esta pandemia seja justificação para abusos laborais. Nós aprendemos com os erros do passado, não os repitamos. Na habitação, das primeiras medidas que apresentámos foi a suspensão dos despejos. A crise da habitação já vem de trás, sabemos bem disso, mas nesta altura é imperativo garantir que todos tenham acesso a uma habitação condigna, com todas as condições de segurança e de saneamento, e não nos podem pedir para ficar em casa se não tivermos uma casa onde ficar. E com isto não nos podemos esquecer daqueles que realmente não têm onde viver, que são as pessoas em condição de sem-abrigo, que com esta crise ficaram ainda mais vulneráveis. O Bloco propôs que fossem disponibilizados todos os equipamentos disponíveis para dar resposta a esta pessoa e para abrigar estas pessoas. Também das medidas que o Bloco apresentou para proteger a habitação, destaco a suspensão dos prazos de denúncia, de caducidade e de não renovação do contrato de arrendamento, que terá um impacto enorme nas famílias que viram os seus rendimentos reduzidos e agora também se veem impossibilitadas de pagar as rendas. O Bloco apresentou também um conjunto de medidas urgentes para garantir o acesso de todos aos bens de primeira necessidade, como o alargamento da tarifa social da eletricidade, gás e água, agregados com quebras de rendimento acima de 20%, a tarifa social da água em todos os municípios e garantia de consumo mínimo gratuito aos seus beneficiários, a opção da suspensão do pagamento das telecomunicações com pagamento a prestações a 2 anos sem juros e, como é óbvio, os transportes públicos gratuitos. Na saúde, defendemos a requisição de todos os serviços para reforçar o Serviço Nacional de Saúde, defendemos a requisição dos privados, desde instalações a profissionais a equipamentos, para reforçar também a resposta às pessoas infectadas. Defendemos também o subsídio de risco para todos os profissionais do SNS durante a pandemia e a disponibilização urgente de uma linha de saúde 24 em língua gestual e a criação de bolsa de intérpretes para as unidades hospitalares. Nós não podemos deixar ninguém para trás durante esta crise. Para o reforço dos apoios sociais, propusemos a atribuição automática do rendimento social de inserção a trabalhadores informais sem proteção social, o reforço das redes de apoio domiciliário a idosos isolados, a pessoas com deficiência, a pessoas com mobilidade reduzida, a garantia aos profissionais de saúde, forças de segurança, bombeiros, trabalhadores de lares e outros sujeitos a um especial risco, um alojamento condigno e gratuito na zona onde estão a trabalhar e o reforço e prevenção no combate à violência doméstica. As medidas de confinamento podem fomentar situações de violência doméstica. Já foram adotadas algumas medidas, como
um número específico disponível 24 horas para estas situações e também a possibilidade de denúncia via SMS. Nós, nesta altura, temos de estar todos muito atentos, especialmente nesta altura. Realmente as vítimas podem ter mais dificuldade em denunciar os seus agressores e esta crise também não pode ser justificação para deixar as vítimas desprotegidas. Na educação, o ensino à distância substituiu o ensino presencial, mas os alunos não têm todos as mesmas condições e nós precisamos garantir que têm acesso aos equipamentos e materiais necessários para continuar a sua aprendizagem e não permitir que a reprovação e o abandono escolar destes alunos sejam também consequências desta crise. O Bloco propôs a telescola com transmissão através da TDT, em articulação com o ensino à distância, alternativas postais para os alunos sem acesso à internet, o acompanhamento adequado aos alunos com necessidades educativas especiais, o levantamento dos alunos em situações mais vulneráveis e a suspensão de todas as provas da frição e provas finais do 9º ano. No ensino superior, defendemos de imediato a suspensão do pagamento de propinas, a suspensão do pagamento do alojamento em residências universitárias e da contagem do tempo de pagamento de bolsas e dos prazos dos projetos em curso. Na cultura, propusemos que o Estado, autarquias e fundações com financiamento público sejam obrigadas a pagar as atividades desmarcadas, reagendadas até 90 dias, com pagamento imediato de pelo menos 50% após o fim do estado de emergência, ou cancelamento com pagamento a 100%, garantindo que o dinheiro chega aos trabalhadores e não fica nos intermediários. E, finalmente, a banca. Nos últimos anos, os bancos receberam milhares de milhões de euros de dinheiro público. É agora hora de serem solidários com a economia. O Bloco propôs a proibição da discriminação no acesso às moratórias bancárias, a alteração das regras para as prestações suspensas, impedindo o duplo pagamento de juros, a redução para metade dos spreads máximos admitidos, a proibição de cobrança de comissões de gestão e a proibição da distribuição de dividendos. Nós não podemos permitir que ninguém lucre com as vulnerabilidades das empresas e das famílias durante esta crise. Estas foram apenas algumas das propostas que o Bloco apresentou. Num outro vídeo poderei atualizar-vos daquilo que já foi aprovado e também daquilo que falta fazer. Mais uma vez, podem consultar todas as propostas nas nossas páginas, também podem entrar em contacto connosco se tiverem alguma dúvida e será com solidariedade, será com responsabilidade, com muita força, com muita coragem que iremos ultrapassar esta crise. Continuemos o bom trabalho.